Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe. É um prazer de verdade estar com vocês hoje de manhã. Como ele falou, meu nome é Paulo. Eu sou natural da cidade de Maceió, Alagoas, não sei se você conhece. Minha esposa é natural do Amazonas. Nós temos 17 anos de casados e 2 filhos. O primeiro filho é o Daniel, que tem 11 anos de idade, e o segundo é o Davi, que tem 9. Então eles têm 2 anos de diferença um do outro. São meninos preciosos, viriam para cá conosco, mas nós temos uma família que é uma família amiga de muitos anos, que estão indo para os Estados Unidos. E por sinal, eles saíram de Londrina e vão passar uns dias em Americana. Então nossos filhos são muito apegados e resolveram ficar em Americana e não vir para cá. No meio do caminho eles ligaram, o menor ligou, falou: pai, falou assim, eu estou com medo de me arrepender de ter ido com vocês e ter ficado aqui. Lá está bom, mas ele tem certeza que aqui seria um tempo especial também. Mas enfim, nós estamos aqui com o coração muito aberto e muito grato a Deus por estar com vocês. E eu tenho certeza que Deus preparou algo precioso para nós. A Anne não apenas é pastora, mas também é psicóloga. E a gente tem desenvolvido um trabalho em Londrina, no que o pastor falou, a comunidade bíblica Logos, que é uma comunidade recente, né? Tem 3 anos agora, e a nossa visão é trabalhar pessoas, gerar pessoas, formar pessoas para uma transformação social. Então, a longo prazo, o nosso trabalho começa agora. Todo trabalho a longo prazo ele precisa ter uma base. Então, a longo prazo, a gente está começando a focar agora em transformação de indivíduos. Porque todo indivíduo transformado, ele transforma cidades, transforma nações e transforma realidades. E esse é o poder do Evangelho. Não existe um Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele não pode ser ministrado a alguém para que a pessoa permaneça da mesma maneira. Obviamente é um processo, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas o Evangelho ele precisa gerar algum tipo de mudança, algum tipo de confronto. Ele precisa mexer com as nossas estruturas. Um Evangelho que não tira você da posição que você está, não é o Evangelho de Cristo, é a invenção do homem. Porque o verdadeiro evangelho, ele incomoda você, ele te deixa insatisfeito de alguma maneira, ele te deixa pensativo por muitos dias, ele vem como uma faca, que é o que Hebreus 4:12 diz, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então o evangelho ele vem entrando em nós e ele vai cortando para trazer alinhamento em nós. E o que é que o evangelho faz em nós? Ele gera uma reforma. E o que é uma reforma? A reforma é um trabalho continuado, isso é, antes já havia uma base, já havia algo pronto, que foi a obra que Deus fez em nós, Ele nos trabalhou, Ele nos preparou, mas a reforma vem para nos alinhar a cada vez mais, isso é, para nos tirar do desvio, para tirar as arestas que há em nós. Então essa reforma não é um trabalho para o outro, essa reforma é um trabalho para nós. Então nós estamos vivendo na nossa nação, um tempo de reforma. E quando a gente fala sobre reforma, na maioria das vezes a gente pensa: Deus, reforma a igreja, reforma a nação, traz, Pai, uma mensagem de alinhamento para a igreja. Só que a reforma não tem a ver com o outro, com transformar o outro. A reforma tem a ver com transformar a nós mesmos. E não vai haver transformação dentro da igreja com pastores, líderes ou ministros que preguem contra a igreja, que preguem o que está errado dentro da igreja. Porque, na verdade, o foco do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado, do juízo e da justiça e nos transformar à imagem de Jesus. Isso é, o que o Espírito Santo deseja fazer para nós não é que a gente fique olhando o erro do outro, mas é que a gente possa ser transformado para que o nosso testemunho e o nosso exemplo de vida comece a transformar pessoas. Amém? Então esse é o nosso foco na cidade de Londrina, e nós já estamos vendo muita coisa acontecer. E quando eu recebi o convite para vir para cá, primeiro que quando fala que a Igreja da Paz é uma igreja que a gente tem uma aliança muito especial. Então eu prontamente atendi, o pastor já falou assim: não, eu sou da Igreja da Paz. Eu falei: fala, cara, tá tudo bem. Então já começamos a conversar, e graças a Deus tinha uma agenda numa época que a gente estaria livre. A gente acabou de vir de 2 eventos bem intensos em Londrina, manhã, tarde e noite, de uma sexta a uma outra sexta. Primeira foi um final de semana chamado Clínica da Alma. A gente teve um ministro chamado Jim Curtis, que veio dos Estados Unidos, e um pastor do Rio Grande do Sul chamado Anderson Lima, e aí juntamente comigo e minha esposa ministrando. E na segunda semana, a gente teve uma escola chamada Paz de Destinos.
Então assim, foi intenso, e a gente precisava tirar uns dias para descansar, e seria esses dias. Foi quando apareceu o convite, eu falei, cara, nós vamos sim. Então a gente estava em Santa Catarina, subimos até aqui, meu Deus do céu, trânsito, um monte de coisa, nunca imaginei pegar tanto trânsito na minha vida, não dou conta de morar em São Paulo, capital, porque o negócio é muito trânsito, e eu não dou conta disso, mas a gente está aqui, e a gente está aqui não porque a gente escolheu estar, a gente está aqui porque o Senhor marcou uma agenda conosco, amém? Então baixa sua cabeça mais uma vez, e eu quero fazer mais uma oração com você, para a gente iniciar essa manhã de uma maneira bem especial. Pai, obrigado, Senhor, e nós convidamos o Teu Espírito Santo nessa manhã a nos conduzir e a glorificar o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus nesse lugar. Que todos os olhos olhem e enxerguem Jesus nesse ambiente. Que a atmosfera nesse ambiente seja propícia para que a Tua palavra liberada venha encontrar corações, a qual ela venha enxertar em cada um de nós a verdade plena e absoluta de Deus, que espanta e que anula de nós o engano, a mentira e o desvio, e gera em nós a verdade plena que vem do Teu coração. Então nos abençoe e nos dê da Tua graça nesse dia, para glorificar o Teu nome e abençoar cada pessoa aqui em nome de Jesus, amém. Essa é a conferência do Espírito Santo, e eu tenho certeza que vocês vieram com sede e vieram com fome. Então eu já quero dizer, você que não se inscreveu para os próximos dias, eu quero te fazer o convite, inscreva-se, e que não seja por dinheiro que você não vá participar, até porque eu sei que está bem baixo o valor, porque é só uma taxa para que a gente possa organizar o que tem que ser organizado aqui, e na verdade é um presente dado. Primeiro, valorize o que a sua igreja está fazendo, valorize o que os pastores estão organizando. Às vezes a gente espera que quando é na outra igreja, lá em cima, a gente paga 200, 300 reais, para a gente chegar lá, uau, é um ministro tal. E Deus usa homens, obviamente, mas se não for o Espírito Santo, meu querido, nada acontece. Então, pague o preço pela sua igreja, construa junto com eles o que Deus está gerando aqui. Então, se inscreva para as próximas reuniões, no caso hoje, o dia todo, estamos aqui amanhã também, mas eu tenho certeza que vai ser uma manhã maravilhosa. E hoje, para a gente falar sobre esse tema do Espírito Santo, essa conferência do Espírito Santo, eu preciso começar falando para você que o que Deus mais quer conosco é construir em nós um relacionamento de intimidade com Ele. O Espírito Santo, quando a palavra fala sobre Ele, ela fala sobre intimidade. O Espírito Santo é o ser mais íntimo de Deus, é a essência da vida dele, é o que move Deus, é o que compreende o coração do Pai, e é o que revela o coração do Pai para nós. Então a intimidade é o que tem a ver se mover no Espírito. Não nos movemos no Espírito eventualmente, nós habitamos no Espírito constantemente, porque uma vez que fomos encontrados por Deus, e recebemos dele a salvação e a vida eterna, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e essa obra divina e poderosa do Espírito Santo habitando em nós, é uma obra contínua. A Bíblia diz que ele é o penhor da nossa herança. Então até o último dia das nossas vidas, até nos encontrarmos com o Senhor, o Espírito Santo estará fazendo uma obra radical e profunda em nós, para nos aproximar a cada vez mais da pessoa de Deus. Então, quando a gente fala sobre intimidade, nós já definimos algumas coisas. A primeira coisa que a gente define é que intimidade nada tem a ver com interesse. Você não pode desenvolver um relacionamento de interesse e só porque você está junto dizer que você é íntimo. Porque a intimidade, ela tem a ver com cumplicidade, tem a ver com ser unânime, ser um só, ter uma só mente e um só coração. Quando nós temos interesse, nós nos envolvemos quando nos é conveniente. O que eu ganho por estar perto, o que eu tenho quando eu estou perto. Mas quando nós somos íntimos, nós estamos perto apesar de qualquer coisa, ou independente de qualquer coisa. E o que Deus está nos chamando hoje a compreender é que o primeiro passo para nos movermos no Espírito Santo, o primeiro passo para fluirmos no Espírito Santo, é entender que o Espírito Santo nunca vai nos tirar das Escrituras. O Espírito Santo nunca vai nos separar de uma experiência prática com a palavra.
porque na verdade Ele é aquele que nos conduzirá a toda verdade. E o que é a verdade? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então o Espírito Santo expressa e revela Jesus. O Espírito Santo tem a missão do coração do Pai em nos conectar com Jesus, porque uma vez conectados com Jesus, nós estamos conectados com o Pai. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 15, aquele que vê a mim, vê o Pai. E aquele que vê o Pai, aquele que me enxerga também, aquele que enxerga o Pai, também vai me enxergar e vai ver que o Pai testifica a meu respeito. Então nós estamos falando sobre aliança, nós estamos falando sobre compromisso, e nós não estamos falando sobre um evento, sobre uma conferência, sobre uma data marcada. Nós estamos falando sobre um estilo de vida, nós estamos falando sobre uma vida inteira. Deus deseja gerar em nós intimidade ao longo da vida, não apenas no momento. Obviamente, momentos são importantes, eventos são importantes, conferências, escolas são importantes, mas é o dia a dia que define o quão íntimo nós somos. São as nossas escolhas, as nossas decisões, são os nossos posicionamentos, são as nossas renúncias, os nossos compromissos. Aquilo que a gente se compromete ou não se compromete, que determina no dia a dia quem de fato nós somos em Deus, ou quem de fato Deus é para conosco. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, Paulo fala no versículo 14, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O primeiro passo, então, para a gente começar a entender e se aprofundar nessa realidade do Espírito Santo, é entender que quando o Espírito Santo se manifesta em nós, a grande ação do Espírito Santo é nos tornar filhos e não operários. Operário é aquele que trabalha para alguém. Filho é aquele que trabalha com o pai. E o interessante é que o filho sim trabalha para o pai, mas na cabeça do filho ele não está trabalhando como para um senhor, como se ele fosse o servo, que é ele lá e eu aqui, eu só estou fazendo um serviço para ele. O filho trabalha com o pai, pois tudo aquilo que o pai constrói, fica para o filho como herança. Tudo aquilo que o pai elabora, tudo aquilo que o pai gera, na verdade é do filho. Então quando nós temos a mentalidade de filho, nós trabalhamos com Deus. E nós desfrutamos juntamente com Deus. Porque essa é a grande dinâmica do reino. Ele nos chama para a intimidade, para nos selar como filhos. E nos mostrar que tudo que Ele construiu ao longo do universo e ao longo da eternidade, não foi para anjos, foi para nós. Porque anjos são servos. E servos não têm direito à herança, mas filhos têm direito à herança. Então quando você olha o firmamento, quando você olha as galáxias, quando você olha os planetas, quando você olha as estrelas, quando você olha os astros, a natureza, tudo isso Deus criou com um único propósito, para os seus filhos desfrutarem com Ele. Então nós estamos caminhando na expectativa de que nós não somos operários. Deus não está querendo gerar uma engrenagem. A igreja não é uma engrenagem, a igreja é um organismo. A igreja, ela em sua essência não é uma empresa. Não que a instituição não deva ser empresarial, porque se não houver uma estrutura empresarial, não tem como pagar contas, não tem como contratar pessoas, não tem como fazer nada. Eu não estou falando disso, eu não quero ser religioso a esse ponto. Mas eu estou falando que a nossa essência não é uma essência de empresa, é uma essência de organismo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo, nós somos membros uns dos outros. O Espírito Santo não é um chefe, o Espírito Santo é Deus, o elo que nos conecta com Ele, que nos ajuda, que nos abre os olhos, que nos ensina, que nos faz amadurecer e que nos faz crescer. Então todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No versículo 15, a mensagem continua em Romanos 8, dizendo, porque nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E o mesmo espírito, que espírito é esse? Aquele que nos guia, no versículo 14. Então no 16 ele diz, e o mesmo espírito, ele faz o quê? Ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A obra central do Espírito Santo é gerar em nós a filiação à luz de quem Jesus é.
Porque uma coisa é você se mover como um empresário, ou um operário, ou meramente um religioso, um profissional da fé. Outra coisa é você se mover como filho. Então o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. No versículo 17 diz: e se somos filhos de Deus, somos, portanto, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque é certo de que se com Ele nós padecemos, também com Ele seremos glorificados. O que Paulo está escrevendo e trazendo para nós como relato, é que existe um processo de Deus em nos trabalhar como filho, em arrancar de nós o conceito do mundo acerca do que é ser filho de Deus, e nos colocar num ambiente onde nós somos glorificados como Jesus. E entenda que esse ser glorificado não significa brilhar, não significa se tornar o centro, ou ter a primazia dos homens ou das coisas. Ser glorificado significa ser pleno da presença do Altíssimo em sua vida. Desfrutar do que Jesus desfrutou. Porque onde Jesus ia, ele tinha resultados. O que ele fazia, ele tinha êxito. Você não vê em nenhum momento Jesus tentando fazer algo que estava dando errado. Porque ele tinha a mentalidade de filho, isso é, ele não precisava fazer por fazer. Ele não precisava realizar nada por realizar. Porque tudo o que ele fazia era debaixo de uma orientação. E esse tipo de obediência, esse tipo de submissão ao Espírito Santo vai fazer com que eu e você tenhamos sucesso em tudo. O grande ponto é, pastor, mas nem tudo que a gente faz dá certo. Nem tudo que a gente empreende vai para frente. Nem tudo que a gente coloca a mão, de fato, é prolongado, é gerado. Às vezes morre, às vezes acaba. O ponto é que nós estamos aprendendo, nós estamos num processo. Então eu quero te convidar a um outro cenário das Escrituras, onde eu quero desenvolver com você uma mentalidade, na verdade é um conceito, para trabalhar uma mentalidade. E o conceito é desenvolvimento versus crescimento. Desenvolvimento versus crescimento. Parece que é a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Os dois te avançam para frente. Só que o crescimento, ele é natural. Você cresce naturalmente, você nasce, você tem filhos, você fica adulto, você começa a construir os seus planos, e você chega um momento em que você morre. É a fase natural da vida. O crescimento é algo que o organismo gera. E preste atenção que eu não estou falando de crescimento de igreja, estou falando de indivíduo. É o nosso processo de desenvolvimento e crescimento pessoal. O crescimento é natural, o nosso organismo ele foi gerado por Deus para se desenvolver naturalmente. Então nós vamos chegar a um determinado momento que esse crescimento para. E a partir daí, só vamos poder ir além se a gente decidir se desenvolver. Então o crescimento ele é natural, mas o desenvolvimento ele é uma escolha de cada pessoa. Nós vemos anos após anos, pessoas sentadas nos bancos da igreja, e elas têm anos de bancos, elas sabem as palavras, elas sabem os louvores, elas dão os dízimos, elas dão boas ofertas, mas elas não evoluem, porque elas não conseguiram decidir, elas não conseguiram escolher se desenvolver. Então a gente vai poder trabalhar um pouquinho esse conceito hoje, para trabalhar um pouco a mudança da nossa mentalidade. Então nós vamos começar falando sobre esse homem chamado Pedro. E a experiência que Jesus resolveu promover para Pedro. Porque quem era Pedro, afinal? Pedro era um homem inculto, isso é, indouto. Ele não era o cara que sabia ler bem. Ele não era o cara que sabia falar bem. Não era o homem das boas maneiras. Pelo contrário, o que regia Pedro era um temperamento eufórico, imediatista. Era o homem do momento. Ele primeiro fazia e depois pensava. Primeiro ele realizava e depois ele ia pensar em planejar para organizar o que ele tinha decidido lá atrás. Então nós vemos Pedro como um homem que começou ao longo da sua vida a desenvolver um certo tipo de independência. E Pedro se movia independentemente. Quando a gente olha o histórico e o contexto, Pedro, juntamente com seu irmão ali, Tiago, você vai perceber que ele tinha
uma espécie de negócio familiar. E o negócio familiar de Pedro era pesca. Era o que ele sabia fazer. Era o que ele tinha recebido do pai dele. Era o que ele sabia realizar. Então lá estava Pedro dentro de um barco, cuidando das coisas da família, para sustentar a família, para sustentar os filhos, para ajudar os irmãos. Pedro estava desenvolvendo todos os dias o seu trabalho. Acordava de manhã, chegava no final da tarde, com peixe ou sem peixe. Era mais um dia igual na vida de Pedro. Enquanto Pedro estava vivendo um dia comum, Jesus resolve aparecer na vida desse homem. E eu quero que você tenha em mente que toda a obra de Deus em nós é para gerar intimidade. Porque se não tiver intimidade, não existe aliança. Se não tiver intimidade, não existe compromisso. Eu não me comprometo com quem eu não conheço. Eu não me comprometo com quem eu não me relaciono. Jesus já tinha em Deus, na sua presciência, que Pedro era um dos homens que ele chamaria. O que eu não entendo, isso de fato talvez a gente nunca vai entender, é por que Pedro? Porque haviam homens melhores do que Pedro. Haviam homens melhores do que Tiago, haviam homens melhores do que João, do que André. Haviam homens melhores do que imagina, todos os discípulos. Haviam homens melhores. Esses homens haviam sido homens que cresceram de maneira natural, mas eles nunca se desenvolveram para de fato se tornarem alguém de referência no meio social. Eles eram homens comuns, eles andavam de maneira comum e eles faziam coisas comuns. Então a gente enxerga agora esse Pedro, que Deus já tinha um plano, e isso para mim é fascinante, porque Deus já tinha escolhido Pedro antes de Pedro dizer sim. Deus já tinha olhado para Pedro e dito: eu quero esse cara aqui. É nele que o meu poder vai se aperfeiçoar. É nele que a minha graça e o meu favor vai se revelar. Então Pedro não tinha nenhuma prerrogativa. Pedro não tinha nenhuma ordem eclesiástica organizada na vida dele. Ele era só um judeu. Ele era um homem comum. Lá estava Pedro em mais um dia tranquilo da vida dele. Mas no plano de Deus, na mente de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus é enviado. Jesus não ia para qualquer lugar só por causa da necessidade. Ele tinha foco. Se estava acontecendo a necessidade, sim, ele resolvia. Mas ele não se movia por causa de uma necessidade. Jesus andava de propósito em propósito. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Então, no processo, Jesus é enviado até Pedro, pelo Espírito Santo. E aí, nós vamos encontrar as 3 fases cruciais e principais da vida desse homem chamado Pedro. A primeira fase é que ele era um pescador que atendeu um chamado. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22, a palavra diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, eu falei Tiago, desculpa, André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O que é que eles eram? Então eles estavam jogando rede ao mar. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, fizeram o quê? Seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Quando Jesus encontra Pedro e André, posteriormente os outros 2 discípulos, Jesus carregava uma unção do Espírito que era fascinante. Jesus se aproxima daqueles homens, e eles estão fazendo o de todo dia, o trabalho de todo dia. E ao olhar para eles, Jesus, já sabendo quem eles eram e para a obra pela qual eles foram separados para fazer,
Jesus libera um chamado, preste atenção, porque aí é o ponto que a gente se perde. Algumas pessoas acham ou acreditam que o fato de Deus ter um plano para nós, por causa disso, Ele tem a obrigação de nos preparar para cumprir aquele chamado. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque no processo entre o chamado, isso é a promessa, e o propósito, isso é o destino, existe no meio um processo. E esse processo é o processo do compromisso. E é aí onde muitos de nós caímos, é aí onde muitos de nós não conseguimos ir além. Deus tem um plano e um propósito para cada filho, Ele chamou a cada um de nós, Ele olha para nós e Ele enxerga em nós um potencial que a gente não enxerga. Mas uma coisa é Jesus nos chamar, ou sermos chamados pelo Espírito Santo, e a outra coisa é correspondermos com Ele. Então preste atenção, porque no reino de Deus, Ele não trabalha com pessoas descompromissadas. O reino de Deus tem a ver com compromisso. O reino de Deus tem a ver com aliança. Então a gente vai enxergar agora Pedro recebendo o convite de Jesus. Quando Jesus diz assim, larga e deixa tudo que você tem. E a partir de hoje eu te farei um pescador. Só que você não vai ser mais um pescador de peixes, você se tornará um pescador de homens. Esse texto revela, na sua profundidade, o trabalhar de Jesus para desenvolver Pedro. O crescimento de Pedro, o crescimento natural de Pedro, o levou a ser alguém que era um profissional em pesca. Mas quando se encontrou com Jesus, eu espero que você compreenda isso, ele mudou de dimensão, ele mudou de nível, ele mudou de estação. Foi o encontro com Jesus, e foi o chamado, a palavra liberada sobre ele, que fez com que Pedro saísse de ser um profissional da pesca, e se tornasse agora um discípulo que entenderia o chamado. A gente vai trabalhar o processo de discipulado de Pedro ainda. Mas nós estamos no primeiro ponto que fala que ele foi um homem que simplesmente, um pescador que simplesmente atendeu o chamado. E como que ele atendeu o chamado? Para atender o chamado, para atender o convite, a primeira coisa que ele teve que fazer foi abrir mão do que ele sempre fez a vida dele inteira. A maioria de nós queremos dizer, Senhor, nós queremos ser teus servos. E nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito. Nós queremos ser usados dentro do dom que o Senhor tem para nós. Então somente me mostre, Senhor, o que o Senhor tem, para que eu possa fazer a tua vontade. E eu posso dizer para você com garantia, que provavelmente todos vocês já receberam de Deus a ideia do que vocês serão na sua vida como ministros. Isso não é algo que está escuro ou obscuro, isso já foi revelado no nível superficial, mas já foi revelado. O nosso problema é que nós não temos a ousadia e a intimidade necessária com Jesus para ouvirmos o chamado dele e atendermos sem saber o que tem na frente. Deixa eu te explicar. Porque nós queremos que ele traga a lista, como serão os nossos dias, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder, o que é que tem lá na frente, para poder eu decidir, caso contrário eu não decido. Deixa eu abrir um parênteses e te explicar sobre isso, através da vida de Abraão. Você conhece esse homem, conhecido como o pai da fé. E Abraão, quando foi chamado por Deus, eu estava fazendo um estudo dessa mensagem, e eu percebi que no original, você vai encontrar a palavra Hineni, quando ele fala, eis-me aqui. E eu fui pegar mais a fundo o que significava Hineni. Porque algumas vezes ele falava uma outra palavra, mas algumas vezes ele falava Hineni. E Hineni significa, eis-me aqui. Mas o sentido dela é, seja o que for, aonde for, como for, a hora que for. O que o Senhor desejar de mim, eu farei. O que eu quero que você compreenda é que quando Abraão falou Hineni para Deus, ele não falou como o meu filho fala comigo. Meu filho menor, eu digo, Davi. Aí ele está na cozinha, ele fala assim, o quê? Davi, vem cá, mas é o que o senhor quer? Davi, eu preciso mas fala, pai, é que eu estou fazendo um negócio aqui. Então,
Filho, larga o que você está fazendo e vem aqui. O pai aqui natural faz isso. Só que Abraão não teve essa barganha com Deus. Ele não foi interesseiro. Porque quando Deus se revelou para ele, se revelou como tudo, se revelou como pleno, se revelou como absoluto, como o grande eu sou. Então Abraão, de alguma maneira, sabia, não existe vida além disso. Não existe paz, não existe solução, não existe sucesso. Esse Deus é tudo que eu tenho. Se eu estou ouvindo ele me chamar, eu digo, Hineni. O grande ponto é que ele disse, seja o que for, aonde for, a hora que for, da maneira que for, fala porque eu farei aquilo que o Senhor deseja de mim. Hineni. Primeiro ele disse sim. Primeiro ele disse, eis-me aqui. E então ele ouve da parte de Deus o que viria depois. Eu quero o teu filho, Isaque. Veja, porque alguém que tem intimidade e compromisso, não espera saber a cartilha ou o livro de revelação antes de dizer sim. E é aí onde entra o processo da intimidade, é aí onde entra, porque a fé é convicção. A fé não é uma emoção, a fé não é um sentimento positivo. A fé é uma decisão baseada em uma palavra de Deus. Se Deus falou, não importa, eu preciso obedecer. Eu digo, Hineni. O que Pedro disse para Jesus foi, eis-me aqui, Hineni. Primeiro que Jesus, quando olha para Pedro, olhou de uma maneira que ninguém nunca tinha olhado para ele. Pedro não se sentiu como se estivesse numa mesa de negócio. Esse cara está me chamando porque quer ser meu amigo para ter desconto na época da quaresma, que aí vai ter peixe mais barato e aí eu vou fazer barato para ele, que é a época do peixe caro. Não! Jesus não estava chamando Pedro para um compromisso de negócio. Jesus estava chamando Pedro para um compromisso e uma aliança de intimidade. E aí a gente começa a avaliar o seguinte, mas Pedro não tinha intimidade com Jesus para poder responder Hineni dessa maneira e simplesmente largar tudo. Ele não tinha intimidade com a pessoa, mas ele tinha intimidade com a fama de Jesus. Ele sabia o que Jesus andava fazendo. Ele sabia que Jesus de fato estava na terra. Algumas pessoas diziam, esse é o profeta. Outros, esse é o enviado, é o Messias. Não importa o que diziam. Ele só sabia que havia rumores de que cegos enxergavam. Havia rumores de que paralíticos se levantavam. Havia rumores de que quando aquele homem chegava e falava com as pessoas, a vida das pessoas mudava. Tudo entrava em alinhamento. Então ele conhecia acerca dos rumores. Mas no dia que ele conheceu Jesus, que Jesus passa diante dele, primeiro ele se sentiu extremamente especial. Porque nenhum rabino, nenhum mestre jamais escolheria a nenhum dos discípulos que Jesus escolheu. Aleluia! Porque Deus não vê como os homens veem. Os bons tutores, os bons mestres, eles escolhem baseado no potencial que você já tem, já está desenvolvendo. É o que a gente vê aqui na terra. Mas os tutores de Deus, os mestres de Deus, os homens de Deus, ele escolhe você por causa da seleção que o Espírito Santo falou, é aquele ali para isso, é aquele outro para aquilo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo e ele encontra Pedro, e a paixão que tinha dentro dele, porque ele amava o Pai. O amor do Pai se transfere para Pedro, e Pedro diz, Hineni. E Pedro não sabia o que iria acontecer na sua vida. E quando ele fala Hineni, quando ele diz, eis-me aqui, o passo seguinte é, se você quer vir comigo, você não vai ser mais pescador de peixe. Mas como assim? Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Eu sempre falei desse jeito, eu sempre tomei café naquela mesa, eu sempre usei aquele copo, eu sempre sentava no final do dia. Ele disse, se você quiser me seguir, se você quiser agora se tornar um pescador de homens, deixa tudo que você tem e segue-me. A unção na vida de Jesus gerou segurança. A palavra de Jesus não foi barganha, foi uma palavra sólida, trouxe Pedro para perto. E não apenas Pedro, mas o seu irmão André, largaram tudo e vieram. E agora a gente vai começar a compreender o processo de Deus na vida desse homem. Porque primeiro ele precisou atender a esse convite. Primeiro ele precisou ouvir o que o Espírito Santo estava gerando em Jesus
para ele. E eu abro um parênteses para te dizer, existem passos com Deus. E você pode ter até uma promessa de que você vai ser um grande homem e uma grande mulher, que vai ganhar nações, que vai fazer diferença em algum lugar, que vai influenciar governos, ou seja lá o que for, que vai pastorear igrejas, que vai ser um grande líder de muitas células. Se você não atender o chamado e largar tudo que você tem, você não tem como ir para o próximo passo. Vou deixar de ser amado por Deus? Perdi a minha salvação de maneira alguma. Vai continuar sendo amado, vai continuar sendo provido, vai continuar sendo sustentado, vai continuar sendo salvo, mas nunca vai passar para aquela dimensão que você passaria se tivesse largado tudo que Ele te pediu para largar. E Deus não é obrigado a nos revelar o que tem na frente, porque o que Ele pede de nós é apenas obediência. E se Ele é Deus e Ele tem sempre o bom e o que é perfeito e agradável para nós, cabe a nós obedecer, sem medo do que vai vir, porque aquele que chama se responsabiliza. Aquele que gera, supre. Aquele que coloca você em algum lugar, Ele já chamou você sabendo como seria o final de tudo. Ele já começa com o fim em mente. Um simples pescador que atendeu o chamado de Jesus. Passamos para o segundo ponto. Um seguidor, porque então ele não era discípulo, tá? Ele só atendeu o chamado como um pescador e largou tudo. Agora ele se torna um seguidor, ele é um seguidor que está no processo de se tornar um discípulo. Se você abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 13, do 36 ao 38. Evangelho de João 13, 36 ao 38. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Esse episódio já era um episódio onde Pedro, depois de ter largado tudo, ainda estava com Jesus. Mas preste atenção, Jesus ainda tinha um dilema com os discípulos. E qual era o dilema? O dilema de estar com pessoas a qual ele não tinha intimidade. Então ele estava com pessoas e pessoas estavam com ele, mas aquelas pessoas não tinham intimidade. Não havia uma conexão de coração, não havia uma inteireza de mente, não era o mesmo espírito, eram pessoas que estavam caminhando juntos. Até então a proposta era muito boa, a unção era maravilhosa, mantinha todos eles ali. E Pedro achava que isso era suficiente para ele andar no nível de Jesus. Pedro achava que isso era suficiente para ele continuar caminhando com Jesus. E Jesus declara para ele: eu estou indo para um lugar. E Jesus sempre era assim, cara, eu estou saindo daqui e vou para tal lugar. E agora deixou claro para eles: só que para esse lugar, Pedro, para onde eu vou, vocês não podem vir. E ele entra em parafuso. E por que ele entra em parafuso? Porque ele pensa: cara, como que eu não posso ir? Eu já deixei tudo. O pessoal está me chamando de louco, de maluco. Deixei de fazer dinheiro, abandonei o negócio da família. Eu tenho filhos, tenho esposa, tenho sogra. Eu deixei tudo para trás. Como que eu não vou conseguir te seguir? O senhor está dizendo que eu não posso te seguir? Note a euforia de Pedro, o desespero de Pedro, querendo agora fazer valer a pena a decisão que ele tinha feito na força do braço. Existe um momento que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo, consegue gerar em nós a intenção e a motivação correta para permanecermos em Cristo, para nos movermos e permanecermos no propósito. Até então ele tinha boa intenção, ele estava ali, mas ele não sabia o que vinha pela frente, mas ele estava ali como um homem natural, estava ali como o mesmo Pedro de sempre, estava ali como um homem que continuava pensando do mesmo jeito. Agora Jesus estava dizendo para ele: Pedro, você ainda tem a mentalidade de pescador.
Ainda que você tenha deixado tudo, você ainda tem a mentalidade de pescador. E para onde eu vou, você precisa ter uma outra mentalidade, a mentalidade de discípulo, a mentalidade de filho, a mentalidade de quem é um comigo. Mas como, Senhor? Por ti eu darei a minha vida. Eu farei tudo por ti. Eu entregarei tudo que eu tenho por ti. Não apenas agora o que eu deixei, mas isso aqui é teu. E Jesus ouviu o que ele falou. E aí alguns vão dizer assim, puxa vida, mas por que não se resolveu ali? Porque o processo é mais importante do que o destino. Quando você alcança o destino pelo destino, acabou, já foi. Eu lembro que eu assisti um dia desse uma reportagem da irmã do pastor Valadão, do Márcio Valadão, esqueci o nome dela. Não, a irmã dele, Mariana? Do Márcio. Ângela. E ela estava no Monte Everest. Estava no Himalaia. E ali ela falou assim, com o rapaz agradecendo, obrigado pelas ofertas, obrigado por tudo que vocês têm feito. E eu estou com uma faixa aqui que dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E um versículo de promessa que dizia que eles chegariam a lugares altos. E eu vejo a Ângela com o esposo, já de idade, dizendo assim, há mais de 20, como os valadões falam, né? Há mais de 25 anos atrás. Nós ouvimos de Deus dizendo que a gente iria chegar nos lugares mais altos do mundo. E que nós colocaríamos torre de oração para abençoar nações inteiras. Mais de 25 anos depois, nós estamos aqui no Himalaia. Hoje estamos montando uma torre de oração nesse monte. Para a honra e glória de Deus se cumpriu a promessa. Cara, eu estou assistindo, é mais um programa, é mais uma entrevista. Uau, que legal. Ela chegou no destino dela. E agora, o que é o próximo passo? Preste atenção, foi um feito maravilhoso. Ela viu o que Deus fez. Ela está agora como uma senhora, mas ela está vendo o que Deus está fazendo. Só que o que Deus fez com ela, para ela chegar até ali, foi mais importante do que estabelecer uma torre naquele lugar. Então, quando Deus nos chama e nos coloca num determinado caminho, Ele não está interessado no que você vai fazer por Ele, o que você pode fazer por Ele, mas Ele está interessado no que Ele pode fazer por você. Isso tem a ver com a tua salvação, tem a ver com a tua intimidade com Ele, tem a ver com você largar o mundo e deixar o reino entrar em você, tem a ver com mudança de mente. É por isso que o processo dói, é por isso que o processo é árduo, é por isso que o processo nos aperta, é por isso que o processo nos estica. E alguns ainda oram e dizem assim, o sangue de Jesus tem poder, repreenda o devorador, repreenda o inimigo. E não é o devorador, não é o inimigo, é o próprio Deus te conduzindo a ser um homem melhor, uma mulher melhor, te conduzindo a ser filho à imagem de Jesus. Porque Hebreus declara que Jesus, Ele aprendeu obediência pelas coisas as quais sofreu. Então, se Jesus precisou sofrer em determinados pontos para compreender como obedecer ao Pai, que dirá nós? Onde nós estamos hoje? Mas vamos continuar sobre Pedro. Então a gente enxerga que nesse momento Pedro está tendo um diálogo com Jesus. E com toda aquela euforia, todo aquele temperamento sanguíneo e colérico que ele tinha, ele resolve dizer para Jesus, não, o senhor está errado, não é desse jeito, eu vou até o final contigo. E Jesus dá uma palavra diretiva para ele, não, Pedro, porque Jesus via além. Não, Pedro, você não vai, e antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você imagina o que ficou na cabeça daquele menino, daquele homem, Pedro? Como assim eu vou negar? Cara, eu já larguei tudo por ele, como assim eu vou negar? Jesus estava falando de um outro nível, de uma nova dimensão. A primeira dimensão que ele leva Pedro era, cara, você é um pescador, e você está no lugar certo, mas da maneira errada. Você está pescando, você sabe lidar com redes, só que agora eu quero que você suba uma dimensão maior, e você vai fazer a coisa certa no tempo certo, da maneira certa. Isso é, vai continuar pescando, vai continuar lançando rede, só que não mais para pegar peixe, você vai pegar homens. Agora eu quero que através da sua vida você conquiste homens, mas o ministério de Pedro não tinha começado ainda.
Ele ainda não tinha se tornado um pescador de homens. E ele já estava querendo caminhar no nível de Jesus. Jesus dizendo: para onde eu vou, você não pode ir. Escuta, ele estava sendo trabalhado. E o que vem a seguir é o processo de Pedro ser trabalhado. Então a gente vê que agora ele passa de ser um mero seguidor e agora ele vai entender o que é ser um discípulo. Porque nem todo mundo que está sentado dentro das igrejas são discípulos de Jesus. Estamos aqui às vezes porque a gente gosta do estilo da igreja. Cara, eu gosto do louvor, eu gosto do pastor, da pastora, como eles ministram, como eles fazem. Amém? Isso não te faz um discípulo. Discípulo é aquele que reproduz o que o mestre faz. E note que o que Jesus falou: para onde eu estou indo agora, vocês ainda não podem vir. E essa palavra ainda determina, não é o tempo, mas eu estou preparando vocês para que vocês estejam na dimensão que eu estou. Vamos seguir. E a palavra diz que Pedro sai daquele momento e começa-se uma nova fase na vida dele. Que fase é essa? A fase onde Jesus, ele vai ser preso. E os soldados vêm até Jesus, depois de ser traído por Judas. Os soldados encontram Jesus. Jesus está dizendo: essa é a minha última hora, esse é o meu momento final. Eu vou ficar pouco tempo com vocês, mas eu estou voltando para o Pai. Os discípulos até então não entendiam que eles tinham largado tudo para seguir um louco que iria morrer. Eles não entendiam que todo o investimento da vida deles tinha sido jogado fora para seguir alguém que só estaria com eles durante um tempo. Se eles soubessem disso, jamais teriam dito sim. Jesus chega no momento em que ele é pego pelos soldados. E aí você vê o caráter de Pedro. Ele pega a espada e ele corta a orelha do soldado. Presta atenção, porque era noite. Acho que devia ter um anjo que tinha uma espada que fazia assim, que a espada de Pedro vazou e não pegou no pescoço. Pedro queria matar o soldado. E Jesus falou: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Quem vive pela lei, morre pela lei. Quem vive pela espada, morre pela espada. Vou abrir outro parênteses aqui. Jesus não veio para acusar denominações. Jesus não veio para destruir o que as pessoas estavam fazendo, o que elas eram. Jesus veio trazer a verdade. E a verdade confrontava. E as pessoas tinham o direito de escolher, fazer ou desfazer o que estavam fazendo, mediante a revelação da palavra. Pedro queria, pela própria mão, tentar impedir que Jesus fosse preso. E Jesus ensina uma lição crucial para qualquer discípulo que está no processo de se tornar filho. Quem vive pela espada, morre pela espada. Cuidado com o legalismo. Cuidado com o apontar para o outro e esquecer que tem 3 dedos apontados para você. Cuidado para não cobrar do outro mais do que você cobra você mesmo. Cuidado para não esperar um nível de misericórdia para a sua vida que você não espera para o outro. Porque quando acontece alguma coisa que o outro faz contra nós, que Deus pese a mão, que Ele venha e que aconteça justiça. Deus, eu oro pela justiça. Pai, vem com a justiça. A gente sabe orar desse jeito para entrar nas regiões celestiais, para pedir justiça para o outro. Mas quando se trata de nós, aí a gente ora assim: Deus, tenha misericórdia. Senhor, tarde na sua ira. Na tua ira, lembre-se de mim, ó Deus. O nível de misericórdia que Jesus estava ensinando para o padrão que Pedro ia assumir era um nível de misericórdia assim, ó. Não importa o que o outro faça comigo, só vai sair de mim o que só está em mim. Em outras palavras, ele pode vir com ódio, ele pode vir com ira, mas de mim só vai sair amor. Ele pode vir com acusações, ele pode vir com condenação, mas de mim só vai sair amor. Então não importava como Jesus iria ser conduzido, mas a maneira como ele estava sendo conduzido. Isaías declara, o profeta, dizendo que ele foi mansamente, como um cordeiro. Ele não chorou, ele não ficou gritando, não fez escândalo. Ele simplesmente entendeu que ele estava na dispensação do Pai. E quem está na dispensação do Pai não precisa ficar se batendo para sair rápido do processo. Não precisa ficar gritando: Deus, atende, lembra de mim que está na... Não,
quem está na dispensação do Pai, entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Todos aqueles que caminham com Deus jamais são largados, jamais são deixados. Deus não esquece de ninguém. Então essa lição para Pedro era o que estava definindo para ele que tipo de filho, que tipo de discípulo ele deveria se tornar. Então Jesus segue e chega no momento em que de fato eu não posso entrar nos detalhes, mas Jesus é crucificado. E no momento no momento da via dolorosa que ele está indo para ser crucificado, nós enxergamos Pedro nos 3 pontos que Jesus falou. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a primeira pessoa fala assim, mas peraí, você se parece com ele. Eu? Você está louca, mulher? Eu não me pareço com ele. Não, eu acho que eu vi você juntamente com ele. Não, nunca estive lá. E Pedro sai para um outro cenário. E a Bíblia diz que no outro cenário, um outro homem chega, ei, eu também vi, ele estava junto lá, leva ele. Não, Pedro sai para um terceiro cenário, e no terceiro cenário ele nega mais uma vez. E quando ele nega, as escrituras demonstram que Jesus estava num determinado lugar, e que naquele momento, o galo canta quando ele nega a terceira vez, e Jesus olha para Pedro. Jesus olha com compaixão, e a compaixão restaurou Pedro. Jesus olhou com compaixão, e a compaixão restaurou Pedro. Porque o amor restaura todas as coisas. O amor coloca em ordem. O amor não gera punição. O amor gera lição. O amor ensina. O amor é paciente, misericordioso. O amor não se ensoberbece. Jesus olhou com amor e não com condenação, dizendo, está vendo, seu miserável? Olha onde eu estou aqui, seu desgraçado. Olha o que você fez comigo. Pega ele. Jesus não fez isso. Ele olhou com misericórdia. A Bíblia não diz que ele falou nada, ele só olhou. E naquele momento, Pedro se encheu de arrependimento. Note, o amor gera arrependimento. O amor gera arrependimento. O máximo que a gente consegue gerar no coração um do outro é remorso. Porque a gente vem, está vendo o que você fez? Agora, você sabe o que você fez, né? Você me magoou, você fez isso. A gente está gerando remorso. Mas quando a gente olha com amor, e a gente padece, a gente paga o preço pela vida da outra pessoa, a gente vê que o amor do nosso coração transforma a vida do outro. Pedro foi transformado. E olha que interessante. Pedro teve a oportunidade de olhar Jesus. Enquanto estava negando, ele olha e ainda assim recebe o amor. Nós estamos vendo Judas, que traiu Jesus. Mas não havia uma profecia necessária que estaria conduzindo Judas a ser morto. Ele traiu Jesus. Ele poderia receber perdão. O problema é que ele já estava cheio de Satanás. E por que ele ficou cheio de Satanás? Porque ele não tinha intimidade com Jesus. Ele não olhava para Jesus mais. Na hora da mesa, ele estava do lado, molhava o pão, mas quando Jesus liberou a palavra, dizendo, aquele que molha o pão comigo, aquele que há de me trair, ele poderia ter, Jesus, o que é que eu faço para resolver isso? Eu errei. A Bíblia diz que ele largou o pão e saiu, e no momento que ele saiu, Satanás o encheu. Então preste atenção, sair da presença, sair da intimidade gera cegueira. Judas e Pedro tiveram a mesma oportunidade, só que eles tiveram posicionamentos diferentes. Judas não quis se desenvolver, não quis abrir mão. No momento que ele deixou Jesus de lado, Satanás veio e entrou na vida dele. Pedro, ao olhar Jesus, ele se compadeceu de Jesus, entrou nele o arrependimento, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Esse processo que nenhum de nós gostamos de passar, é o processo em que a palavra ela vem tão profunda, que a gente chora amargamente pelos erros, pelas decisões erradas, por termos comprometido a visão, por termos desviado em algum momento, por termos tratado pessoas de maneira diferente. Parece que vem tudo na cabeça e a gente entra num processo de angústia, e essa angústia é o Espírito Santo quem gera.
Porque o primeiro ponto do arrependimento em nossas vidas não é a confissão. A gente só confessa porque primeiro a gente já foi convencido. Então o Espírito Santo começa a vir aqui, aí ele amarga a gente, aí a gente confessa. Essa confissão, ela é uma confissão verdadeira, porque a confissão proveniente de arrependimento, ela transforma a realidade. E quem não está em arrependimento não confessa nada, você guarda, porque você não está arrependido. E se não está em arrependimento, você volta a cair de novo. E olha só que interessante, porque Pedro se enche de arrependimento, mas ele também consegue entender que ele não era quem ele pensava que era. E que os padrões de Deus nem sempre são os nossos padrões. De repente ele olhou para Jesus e ele falou: cara, eu estou com esse cara, não era ninguém, mas agora eu estou com esse cara, eu posso ir até o final, eu vou conseguir, eu vou chegar até o final com ele. E Jesus falou: Pedro, não é na carne, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Jesus estava declarando para ele: Pedro, não tem a ver com a força do teu braço, tem a ver com a minha graça sobre vocês. O que vai acontecer lá na frente, filho, você precisa passar por essa lição. Eu quero chamar a atenção para o último ponto, para a gente concluir. Porque aí ele nega, e ele fica à deriva. Ele se perde totalmente. Agora Pedro estava se tornando um discípulo. Ele estava se tornando um discípulo porque ele se perdeu dele. E ele estava sendo encontrado no Pai. Agora Pedro estava se tornando um discípulo de verdade, porque ele perdeu o controle, ele perdeu as rédeas da vida dele. E agora alguém iria conduzi-lo, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. No momento que ele achava, cara, deu errado, eu sei que ele me amou, ele me perdoou, mas ele morreu. Ele morreu. Eu neguei. Eu sei que ele olhou para mim com amor, mas ele morreu, acabou, e agora? Ele estava no lugar certo, na hora certa mais uma vez. Porque essa instabilidade que o Espírito Santo gerou na alma dele, na verdade era uma saída para que ele buscasse a coisa certa. E a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar. Ele voltou ao que ele sempre fez antes. Ele voltou a fazer a coisa certa na dimensão errada. Jesus tirou ele da dimensão errada, fazendo a coisa certa, e colocou ele na dimensão certa. E agora Pedro perdeu o referencial, ele não tinha foco, ele não tinha referencial, ele não tinha tido uma experiência genuína, até porque o Espírito Santo não habitava nos discípulos naquela época, veio depois, você vai ver isso em Atos capítulo 2, mas naquele momento ele perdeu a referência, e a única coisa que ele sabia é: vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. E o nosso grande risco é que a gente volta a fazer o que a gente sempre fez, o que não há problema, só que na dimensão errada. Agora eu vou ter que fazer isso aqui para dar um jeito. Agora eu vou ter que tentar organizar, eu vou recuperar o tempo perdido. Eu vou correr atrás do prejuízo. Não corra atrás do prejuízo, não. Você vai ter prejuízo de novo, corra atrás do lucro. Vá numa outra direção. Se você não sabe o que fazer, espere. Se você não sabe para onde ir, espere, mas não dê nenhum passo sem a orientação do Espírito Santo. Estava sendo forjado ali um homem diferente, um homem que não andaria mais pelo fulgor do coração, um homem que não seria mais impulsivo naquilo que pensava e já fazia. Agora Pedro voltou a pescar. E Jesus permitiu que ele voltasse a pescar, para que ele pudesse avaliar o que ele tinha sido chamado a fazer e o que ele era antes. Às vezes Deus nos permite voltar lá para trás, onde a gente estava, não para humilhar a gente, mas para dizer: você consegue perceber que aqui não é o teu lugar? Você consegue perceber que isso não está em você, que isso não entra mais? Você pode até saber fazer, você faz bonitinho, você faz direito, você tem um bom retorno, mas isso não é você. Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus volta para Pedro. E Jesus encontra Pedro pescando. E sabe o que Jesus faz? Vamos comer um peixe? Jesus! Ele se senta, ele faz um peixe para Jesus. E conversam. Jesus ressuscitado
com os furos nas mãos, conversam durante muito tempo. Só que agora a conversa não era mais de um mestre para um seguidor. Agora, a conversa era de mestre para alguém que se tornou um discípulo. E um discípulo que resolveu ser amigo de Jesus. Porque esse é o grande ponto da intimidade. A intimidade gera o que a gente chama de amizade. E nas Escrituras, poucos homens tiveram a oportunidade de serem chamados amigos de Deus. O amigo é aquele que quando te liga, fala assim, cara, estou precisando de ajuda. Ele não pergunta o que é, ele não pergunta quanto vai custar, onde que você está. Eu estou indo aí com você. Porque o amigo, ele sabe que quando você fala, você precisa, e ele está lá com você. Poucos homens nas Escrituras foram chamados de amigo. Mas agora a gente vê o terceiro estágio da vida de Pedro. Um discípulo, isso é, seguiu Jesus até o final. Passou pelo que passou, mas agora ele não queria mais ser um discípulo que seguia. Ele queria ser um discípulo amigo de Jesus. E ele começa a conversar com Jesus no finalzinho de tudo ali. Jesus prestes a ir embora, tem um momento mais fundamental de conversa com Pedro. E agora ele podia falar coisas profundas. Porque tem coisas que a gente fala para um seguidor que o seguidor, não entendo. Mas quando você fala para um amigo, o amigo compreende com toda a profundidade. E Jesus olha para Pedro, na dimensão que Pedro entendia, que tinha negado 3 vezes. Jesus vem com 3 perguntas básicas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. O chamado agora se tornou propósito. Que o chamado é, vem e me segue. O propósito é isso aqui que você tem que fazer. É isso aqui que você tem que desenvolver. Agora Pedro passaria a ser o pescador de homens. Depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, que ele largou tudo, Jesus estava dizendo, agora você está pronto a cumprir o que eu te falei naquele dia. E pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E a terceira vez, Pedro, tu me amas? Eu não sei você, mas eu acho que eu ficaria com uma dor no estômago, dizer, cara, por que ele está perguntando 3 vezes? Ele já sabe que eu não amo ele. Ele já sabe, do jeito que ele está falando aí. E Pedro, constrangido, se sentindo mal, falou assim, Senhor, tu o sabes. Querido, eu estava estudando sobre esse ponto específico. Eu tenho uns dicionários em casa e eu gosto de ir um pouquinho mais a fundo. E eu confesso a você que eu fiquei intrigado. Por que da pergunta 3 vezes? Quando eu fui pegar o meu dicionário e eu comecei a ler, eu falei, cara, eu nunca imaginei isso. E aí eu vou te falar. Jesus pergunta numa dimensão e Pedro estava em outra dimensão. E Jesus estava continuando perguntando para trazer Pedro para uma outra dimensão. Quando Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? Dentro do texto original, a palavra que você vai ouvir é o amor ágape. Pedro, tu me amas, com amor ágape. É o amor de Deus. É o amor incondicional. É o amor que se entrega sem reservas. O verdadeiro amor é aquele que se entrega sem reservas. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. O segundo amor, por incrível que pareça, é uma outra palavra. Palavra amor, filéu. Que é um amor de irmão. Um amor cordial. Um amor de quem está junto. É aquele amor, estamos junto. Conta comigo. Estamos junto. E Jesus começa a perguntar de Pedro, tu me amas? Isso é, tu me amas com amor ágape? Você me ama por completo? Eu vou traduzir essa conversa. Pedro, você está disposto a dar a sua vida por mim, a morrer em prol desse chamado,
a entregar toda essa missão, a se entregar a toda essa missão, a morrer por outros que vão te rejeitar, a morrer por outros que vão te abandonar, ainda assim amar pessoas que vão te cuspir, te trair. Você me ama a esse nível? E Pedro respondia: Senhor, eu quero tanto estar contigo, eu quero tanto desfrutar da tua presença, eu amo tanto poder sentar e ouvir a tua voz me ensinando. Eu te amo, Senhor. E Jesus dizia: Pedro, você me ama a ponto de entregar a sua vida, morrer por mim, abrir mão de escolhas que você fez para o seu futuro, abrir mão de uma trajetória inteira que você já programou na sua cabeça, para se entregar por pessoas que muitas vezes vão te trair, vão te destruir, que às vezes vão te crucificar. Senhor, como é bom estar em tua presença. Como eu amo estar aqui. É bom estar na tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pedro, eu preciso de alguém que morra todo dia. Pedro, eu preciso de alguém que compreenda que o Evangelho, que essa missão não é gerar um playground para você brincar. É uma missão suicida, no bom sentido. É uma missão que você entra e que você sabe, você não volta mais. Você está entrando sabendo que você vai morrer, não tem mais volta. Pedro, eu preciso de alguém dessa maneira. Pedro, você me ama. Senhor, tu sabes, se eu te amo a esse nível, eu não posso dizer o que eu podia dizer, eu já disse nessas duas respostas anteriores. E Jesus olha para ele a terceira vez e diz: então apacenta minhas ovelhas. Jesus não exige de nós que sejamos pessoas perfeitas. Ele nos pede que sejamos plenos. Não seja abaixo da média, não seja medíocre, não seja mediano. Se a tua revelação que você tem é para segui-lo no amor filéu, mas que seja o filéu intenso. Cara, não seja meia boca, não vá aquém, vá sempre o máximo. Você vê que ainda assim ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Ele queria chamar Pedro para compreender. Pedro, é esse naipe, cara, que eu quero que você me siga. Mas quando Pedro falou: Senhor, eu te amo, mas eu quero desfrutar de ti, eu quero ter esse momento. Ele falou: apacenta minhas ovelhas. Ele não exigiu de Pedro sair do nível, no sentido de: então você não serve, eu não vou te usar, não quero mais você está rejeitado. Ele esperou o próximo momento, onde o Espírito Santo ia fazer a obra radical. Porque se Pedro amava ele no amor filéu, que era o amor que ele conhecia, o amor filéu, o amor de intimidade, de estar junto, o amor de irmão, provavelmente quando o Espírito Santo viesse e revelasse a Pedro o amor ágape, ele também seria intenso no amor ágape. Então não importa o nível que nós estejamos com o Senhor, o que importa é que a gente seja intenso, verdadeiro e profundo para com Ele. Essas 3 fases da vida de Pedro nos demonstram uma coisa: que Deus sempre vai ter um trabalhar em nós, e sempre vai ter um processo. E o processo não era fazer Pedro um pescador de homens, isso era a consequência. O alvo de todo esse processo era fazer de Pedro um amigo, que não tivesse vergonha de dizer: eu não dou conta, hoje eu não dou conta de morrer, hoje eu não dou conta de abrir mão de tudo, mas sabe de uma coisa? Eu estou contigo até o fim. E ele ficou receoso, porque da primeira vez ele falou: estou contigo. A segunda vez ele já estava mais maduro. Não é o que você fala que determina, é o que você faz. Então Pedro não queria mais empenhar sua palavra dizendo: eu te amo, eu vou cuidar, porque ele sabia: cara, eu sou pobre, eu sou fraco, estou sujeito a cair, sou pecador. Então quer saber de uma coisa? Senhor, estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. É só isso. É só isso. Porque quem completa a obra em nós é o Espírito Santo. E eu não sei se você sabe, quando o Espírito Santo veio sobre Pedro,
aquele homem deixou de ser rude, deixou de ser iletrado. E numa pregação, mais de 3.000 pessoas, na primeira pregação, depois da descida do Espírito Santo. Quem que está pregando? Pedro. Mas tu tá louco, menino? Como assim? Quem que é esse cara que está pregando? Esse cara conhece a Bíblia a esse nível? O Espírito Santo. Quando você diz sim para sair do processo natural que é o crescimento, e você se posiciona para se desenvolver, aí já não é mais com você, é o Espírito Santo quem te desenvolve. O que eu acho lindo é que Pedro, ao final, ele morre igual o mestre dele, crucificado. Passou por coisas que você não imagina, níveis de prisão, de perseguição, de traição, de fuga. Meu Deus, Pedro passou pelo que você não imagina. E quando ele foi ser crucificado, ele disse assim: eu não aceito ser crucificado como o meu mestre. Esse tipo de morte, você me coloca de outro jeito, mas me colocaram ele de cabeça para baixo. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Mas eu quero que você compreenda que quando ele disse sim para seguir Jesus e largou tudo, ele não tinha noção para onde ele estava indo. Ele não tinha noção que aquela vida dele seria uma grande rede que nos alcançou hoje. Estou falando sobre ele, cara. O cara está na eternidade e o testemunho dele continua a ecoar de geração em geração, porque um dia ele disse sim, e porque um dia ele se tornou amigo de Deus, e por se tornar amigo de Deus, ele entrou em níveis que não é natural encontrar. Só se entrega a morrer por alguém quando você tem um nível de relacionamento, de amizade muito profundo. Ninguém morre por quem não conhece. Ninguém se entrega por quem não tem intimidade. Em suma, eu só queria orar, eu quero orar por vocês hoje de manhã, mas em suma, o que o Pai deseja fazer com você hoje, sim, é trazer você para um novo nível, é tirar você de onde você está. Alguns são comerciantes, e Ele não está dizendo, deixe de ser comerciante, Ele só está dizendo assim, siga-me. Isso é, você está fazendo a coisa certa, você sabe lidar com clientes, você sabe lidar com pessoas, só que vá para uma outra dimensão, porque nessa outra dimensão você vai ter favor, você vai ter, nessa outra dimensão, você não vai falar querendo ganhar o dinheiro apenas, você vai falar com a pessoa, não para vender um produto, você vai falar com a pessoa, sabendo que você está alcançando o coração dela, é uma outra dimensão. Às vezes eu estou chamando você para largar coisas que você tem que largar, que você sabe que você tem que largar, que você tem que abandonar. Às vezes é um pecado, às vezes é uma área de debilidade, e Ele está falando, filho, até aqui você veio bem, mas você é só um seguidor. Se você quer ser um discípulo, você precisa andar um pouquinho mais comigo. E se você quer ser um amigo, você precisa andar um pouquinho mais ainda comigo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero pedir para você baixar sua cabeça, porque se eu fosse te perguntar como você se vê, e se você pudesse ter um histórico seu agora aí, e você puxasse na tua mente esse histórico, você ia dizer assim, misericórdia, Senhor, não tenho linhagem, não tenho alguém que me leve próximo a esse ambiente que o Senhor me propõe, tenho falhas terríveis, meu temperamento é horrível, tem coisas que eu ainda não consegui me desvincular, e o Senhor está dizendo assim, eu só quero que você esteja disposto a largar tudo por mim, na dimensão que você está, e subir para uma nova dimensão. E sabe o que Ele está chamando você? Para intimidade, para estar mais perto dele. Alguns de vocês não têm noção do que significa ser íntimo de Deus. Você é íntimo da igreja, você é íntimo da religião, você pode até ler a Bíblia, mas Ele está dizendo, eu quero te revelar o Espírito Santo, que vai trabalhar em você, que vai preparar você, que vai dar a você uma nova mente, um novo coração. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, fique onde você está.
Deixa o Espírito Santo vir sobre nós nessa manhã. Espírito Santo, glorifica Jesus nessa manhã. A tua mensagem foi pregada, a tua palavra foi liberada, e eu oro que essa mensagem desça aos corações, gerando mudança de mente, gerando mudança de realidade. Eu oro no nome de Jesus, que o Senhor abra os céus nesse ambiente hoje de manhã. Abra os céus nesse ambiente. Testifica que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Testifica que não existe sucesso se não for uma entrega total a Deus. Não existe vida se não vivermos só para Ele e unicamente para Ele. Pai, traz a revelação aos nossos corações essa manhã. Traz a revelação aos nossos corações essa manhã. Permaneça onde você está, querido. Deixa o Espírito Santo vir sobre a sua mente e sobre o seu espírito e produzir as verdades que precisam ser produzidas. Só recebe. Quanto tempo isso levou? Eu vejo o Espírito Santo quebrando fortalezas hoje de manhã. Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu para ti eu para ti eu me rendo confesso que inseguro estou. Só recebe, deixa o Espírito Santo fazer essa obra que Ele tem que fazer. Seu amor me envolve, É uma manhã de limpeza, uma manhã de renúncia. e as mentiras que ouvi se esvaem. Entrega tudo a Ele, entrega tudo a Eu Ele. me entrego a ti, Entrega tudo a Ele. para ti eu Entrega tudo ao Senhor nessa manhã. para ti eu Deixa tudo aos pés dEle nessa manhã. Tudo aos pés para dEle. ti eu me rendo a ti, Entrega tudo a Ele, entrega tudo a Ele, entrega tudo a Ele. e para ti eu Entrega tudo a Ele, entrega tudo a Ele. Entrega o teu passado, entrega o teu presente, entrega o teu futuro, entrega tudo a Ele. Você que sente especificamente um fogo que está queimando no seu corpo, você que já está sentindo isso, eu quero te convidar a dizer sim, Senhor, e a vir aqui à frente. Vai ficando aqui, onde você puder ficar. Você sente que tem algo queimando dentro de você. Você sente que Jesus está dizendo, cara, sai do nível raso e vem para o nível profundo de intimidade. Ele não quer um operário, Ele não quer um servo. Jesus não morreu para te fazer um operário. Ele se entregou para te fazer um filho, para te dar o direito de filiação. Vem Deus, vem Deus, vem Deus. Abre os céus aqui, Senhor. Abre os céus aqui, Senhor. Vem Deus. Os nossos corações, nossas almas, os nossos corpos, o nosso espírito, rendemos a Ti,
tudo que temos, tudo que somos, tudo que temos e tudo que somos, entregamos em tuas mãos. Eu oro, Senhor, que o teu fogo venha nessa manhã. Eu oro, Senhor, por uma experiência profunda. Eu oro para que os teus olhos sejam liberados, olhos de fogo sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu oro para que essa experiência com o fogo e com a glória marque a vida dos teus filhos. Oh, encontra os filhos. Oh, filhos, levantem-se filhos, levantem-se filhos. Filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Libera do teu fogo, Espírito Santo, da cabeça à planta dos pés, da cabeça à planta dos pés, da cabeça à planta dos pés. Eu oro por uma profunda experiência com o Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós declaramos que sem Ti nós não somos nada. Nós declaramos que sem Ti nós não somos ninguém. Senhor, queima, incendeia. Eu oro por um batismo de fogo e um batismo de amor nessa manhã. Batismo de fogo e batismo de amor nessa manhã. Vai fundo, Espírito Santo. Mais. Entrega tudo a Ele. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste. Mais fundo, Até Senhor. meu ser desfeito ser teu amor. Mais fundo, Jesus. Não há medo em teu amor, capturou-me. Experiência com amor, experiência com fogo. Senhor, mais. Tira toda a carnalidade de nós. Tira toda a carnalidade dessa geração. Tira toda impetuosidade errada, negativa, pejorativa. Gera em nós um coração submisso ao Teu. Gera em nós um coração obediente. Gera em nós um coração obediente, capaz de dizer Rinene, só quando ouvir o Senhor chamar o nosso nome. Não importando o que vem depois, não importando o que o Senhor nos peça, porque tudo que o Senhor pede, tudo que o Senhor faz é bom, e nós não temos outra razão a não ser corresponder contigo. Mas, Senhor, mais, queime-nos até que não reste mais nada de nós mesmos, e que só seja gerado em nós o que é Teu. Uou! Esconda-nos em Ti, Jesus. Leve-nos mais profundos na Tua presença. Eu oro por experiência de conversão genuína. Eu oro por experiência de conversão genuína nessa manhã. Mais, Senhor, mais. Mais, Senhor, mais. Mais, Senhor, mais. Mais. Oh, Jesus. Oh, mais, Senhor, mais. Mais, Senhor, mais. Mais, Senhor, mais.
Vai na divisão do Espírito. Aprofunda-se, Senhor. Fogo, fogo, fogo do céu sobre tua cabeça. Eu peço, Senhor, um batismo de fogo. E eu peço um batismo de amor. Ouvidos ouçam, ouvidos abram, olhos vejam, ouvidos ouçam, olhos vejam. Experiência profunda contigo. Deixa tudo, larga tudo, abre mão de tudo para o Senhor. Larga a tua vida para Ele, tuas debilidades para Ele. Ele está dizendo: o próximo passo é com Ele. Leva no Senhor uma nova dimensão contigo. Leva no Senhor uma nova dimensão contigo, Jesus. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. Oh, Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor cele essa manhã como um marco em nossas vidas. Aviva em nós o Teu Espírito. Aviva em nós o Teu Espírito. Deus está dando um ministério numa nova dimensão. O Senhor te chamou com um propósito específico. Você se vê como incapaz. E eu vejo Deus dizendo: quando você deixar de ser, Ele será tudo em você. Eu vejo Deus gerando um novo padrão em você, uma nova maneira, uma nova forma. Show! Sela-nos nessa manhã, Espírito Santo. Gera temor em nós. Gera temor, gera fome, gera paixão em nós. Gera intensidade, gera desespero pela Tua presença. Uou! Uou! Graça sobre graça, graça sobre graça. Mais fundo, oh, mais fundo, 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 mais fundo. Senhor, cele em nós o poder da Tua palavra. Nós nos entregamos ao Espírito Santo. Na nossa insuficiência e fraqueza, nós dizemos sim para Ti. Tão somente nos ajude e nos conduza na beleza da Tua santidade. Queridos, nós ainda temos mais à tarde. Então, por favor, não fique de fora. Não abra mão desse momento. Esperamos por vocês à tarde, onde eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa e vai continuar trabalhando e desenvolvendo o que tem que ser desenvolvido em nós.